Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de sexta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Amados, vamos então hoje estudar estudar uma passagem que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 16. Vamos falar sobre relacionamentos, sobre jugo desigual, sobre nos associarmos, né, com outras pessoas, casamento. Vamos falar de casamento, relacionamento, namoro, né? Relações aí também de trabalho, né? Vamos falar o que é o jugo desigual. Amém? Amém. Vamos então, né, compartilhar aqui. Vamos conversar sobre jugo desigual, compartilhar o que está na palavra de Deus e também o que Deus já nos ensinou nesta caminhada cristã. Então, é livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 16. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, destaca aí, enquanto isso nós vamos louvar. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aleluia, glória a Deus. Deus está cuidando de tudo ao nosso redor. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, nos abençoa hoje nesta tarde, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas. Graça nós te damos, Pai, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. Bendizemos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, que Tu és o Deus vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que cuida de nós. Vem, Senhor Jesus, livrando, libertando, curando cada vida que aqui está, Pai, nos tirando das aflições, dos problemas, das angústias, que nós possamos crer no Teu santo nome, crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que não há problema que Ele não possa resolver, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. 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 Então vamos à palavra, meus amados. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 16. 14 ao 16 para nós meditarmos aqui. Amém? Então, Amém. A palavra de Deus diz assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial?
que há de comum entre crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos falar sobre jugo desigual, sobre qual era o problema, né, de nós associarmos, de casarmos, de namorarmos, de fazermos negócios, termos amizades com os descrentes, né? Então, o jugo desigual nada mais é, né? Vocês já ouviram falar, e nós já falamos aqui numa live em que nós falamos sobre jugo, que o jugo era uma peça de madeira que antigamente eles colocavam, né, entre dois bois para conectar esses bois para eles trabalharem na lavoura. Para que o trabalho fosse perfeito, eles tinham que estar ali conectados por este jugo de madeira, né? E nós sabemos que o boi conectado a este jugo, esses dois bois, eles trabalhavam conectados e trabalhavam de maneira boa, de maneira perfeita, de maneira que o trabalho ficasse perfeito no final do dia. Mas vamos dizer que se nós colocarmos um boi e um jumento, né, dois animais com estaturas, com pesos completamente diferentes, o trabalho vai ficar difícil de ser realizado e vai ter que separar. Então, o jugo desigual, né, pode ocorrer entre dois crentes, entre um crente e um não crente. Vamos explicar isso. Então, a palavra de Deus, ela está nos dizendo para nós não nos pôr, ou não nos colocarmos, ou não, né, se ponha, porque é através das nossas decisões, das nossas conexões que nós nos colocamos em jugo desigual com os descrentes, pois a justiça de Deus não tem nada a ver com a maldade, ou seja, a justiça não tem nada a ver com a injustiça, o Filho de Deus não tem nada a ver, né, com aquele que não crê em Deus, que não aceitou Jesus. Então não existe harmonia, não existe conexão, né? A Bíblia diz que andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo, não tem como. Então, isso é o jugo desigual, né? E o jugo desigual, ele pode ocorrer, né, em todo relacionamento, relacionamentos de amizade, relacionamento de namoro, pessoas com quem nós nos associamos para trabalho, para fazer uma associação, né, até mesmo sócios. Também pode ser entre pastor e obreiro, entre um crente e um não crente, né, e as amizades, e tem também o nosso casamento, amém? E eu vou explicar um por um. Aqui, o primeiro que eu gostaria de falar é sobre o namoro, né? Por exemplo, um rapaz que é cristão, que segue princípios bíblicos, né? Que tem uma vida de oração, já sabe do seu propósito, já serve a Deus. Ele conhece uma menina que talvez está visitando a igreja, se encanta por ela, se apaixona e resolve namorar com uma menina que não é cristã, né, que não é convertida. E isso está formando um jugo desigual. Por quê? Porque ele já entendeu, já se entregou para Cristo, já se batizou, já é convertido, serve a Deus, cumpre princípios bíblicos e ela não. Enquanto ele quer ir para a igreja, ela quer ir para a balada. Enquanto ele faz planos de casar, servir a Deus, ela faz planos de investir na sua carreira, de ganhar dinheiro, de viajar muito. Então, enquanto ele vai estar na igreja, ela vai estar num show, né? Numa balada, num outro compromisso qualquer que não seja com Jesus. Então, eis aí um relacionamento muito difícil e muito complicado, porque este jovem cristão, ele pode vir a abrir mão de princípios, abrir mão da santificação dele,
para ir com ela, né? Ou ela se converter é mais difícil porque o mundo oferece muitas coisas, né? Pode-se tudo. E no mundo cristão, na vida cristã, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Então, há aí uma desigualdade, né? E é por isso que nós não devemos, nós temos que vigiar. O crente tem que vigiar para não se conectar com o descrente. Então, esse relacionamento já está colocando a salvação desse rapaz em jogo, a vida dele com Deus em jogo, e aí é muito complicado. E também a segunda coisa é sobre sociedade, sobre negócios, né? Às vezes nós queremos um sócio, mas o nosso sócio ele não é crente, ou ele é crente, mas ainda não se converteu completamente, né? Burla princípios bíblicos, é falso, é mentiroso, é corrupto, é ganancioso. Então, esta sociedade tem riscos, tem problemas, né? Nós vamos passar por dificuldades nessa sociedade. Porque enquanto o crente mesmo, convertido, que aceitou Jesus, que cumpre princípios bíblicos, que é fiel a Deus, vai estar fazendo a obra, vai estar dentro do propósito dele, vai estar cumprindo os princípios bíblicos de honestidade, de pagar os impostos, né? De ser justo na sua sociedade, a cada um o que é de cada um, o outro vai estar numa direção, num propósito completamente diferente dele. Vai estar vivendo como vive no mundo, né? Descumprindo todo o princípio bíblico. E isso é um problema, vai trazer problemas. Então, amados, essa sociedade não vai dar certo, porque os dois não vão conseguir andar juntos, vai cada um numa direção. Então, isso não vai dar certo. Ali também a relação, né, conexões entre pastores, entre obreiros, crente e crente, né? O pastor é um ótimo pastor, é um homem cheio de Deus, mas os obreiros são rebeldes, são competitivos, eles oram uns contra os outros, recebem as orientações do pastor, mas não seguem aquilo, estão mais espalhando do que ajudando a juntar. E isso também trará problemas mais tarde. Por quê? Porque estão em jugo desigual. E o pastor precisa, né, usar o seu cajado, corrigir, pregar a palavra, para que os obreiros, para que a igreja venha se corrigir, para que venham a andar com base na Bíblia, nos princípios bíblicos, na palavra de Deus, se santificando, buscando a oração, buscando andar em unidade, porque o Espírito de Deus não gosta dessas coisas, onde há competição, onde tem fofoca, onde tem inveja, onde tem todo tipo, né, crente falso. Isso o Senhor não se agrada e é muito difícil o trabalho dar certo. Vai sempre, né, tendo que fazer ajustes, tendo problemas, tendo ataques espirituais, porque existe um jugo desigual e isso traz uma desunião, isso traz problema. Lá em Mateus 12, 25 vai dizer assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Então, o que é uma conexão? O que é um jugo? Uma conexão, ela tem que ser perfeita, né? Estando no mesmo propósito, na mesma visão, as coisas andam em perfeição, né? Então, por que o crente não pode ter união com o descrente? Porque vai ter choque de princípios, vai ter choque de todas as formas. Então, as dificuldades, os problemas vão surgir. Amém? Não falam a mesma língua, não vivem da mesma maneira, não andam na mesma visão, não andam no mesmo propósito. Então, não tem como dar certo. Amém? E as amizades. Pode um crente ter amizade com um descrente? Aos nossos olhos tudo pode, mas a palavra de Deus já está nos dizendo que não, porque o texto começa dizendo, né?
Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a injustiça, a luz com as trevas, não tem nada em comum, né? Não dá liga, não dá certo. É um julgo muito desigual, né? Então, as amizades com as pessoas do mundo, né? Pessoas que não conhecem Jesus, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa honesta, pode ser, né, o que for, gente, mas ela está distante de Jesus. Ela não conhece ainda Jesus. Ela não vai seguir os mesmos princípios, não conhece ainda o seu propósito, não tem a mesma visão. Então, não vai dar certo, né? Uma vez a pessoa que eu andava, me conectei, era uma pessoa do mundo, e eu levava para Cristo, mas eu descobri, né? Eu digo, essa pessoa, pelas suas decisões, pelo seu posicionamento, né? Ela não vai continuar indo, e eu percebi isso e eu me desconectei. Por quê? Porque não quer, tem pessoas que não querem conhecer Jesus. E é por isso que nós não devemos nos conectar, nós temos que deixar essas amizades, porque o próprio Deus vai nos pedir isso, porque não está de acordo com os princípios dele, não está de acordo com o que ele quer para a nossa vida, né? Deus quer nos conectar com pessoas que nos ajudem no nosso destino, nos ajudem no nosso propósito, nos ajudem na nossa missão. Então, nos conectemos e temos amizades que nos levam para Jesus, não que nos distanciem de Jesus, porque mundo e igreja são coisas completamente diferentes. Amém? E quem é crente sabe disso. Então não podemos ter namoro com alguém que é descrente, configura um julgo desigual, um relacionamento de sociedade, de negócios, de sócios, negócios feitos com descrente também não dá certo. Conexão entre pastor e obreiro, né? Ali conexões podem também não dar certo, trazer problemas, né? Então nós estamos falando de conexão. Cuidado com relacionamentos, amizades, né, que também não dão certo, que tem conflitos às vezes, porque as pessoas zombam, as pessoas não entendem o teu relacionamento com Deus, até mesmo vão falar que Deus não fala com você, que você é exagerado, que você é muito espiritual. Críticas vão surgir, né, no decorrer deste relacionamento, porque existe esse julgo desigual, e o julgo desigual chama complicação, chama problema, chama dificuldade para a nossa caminhada. Amém? Amém? E pode fazer com que você venha a cair, né? Com que você venha a burlar princípios bíblicos. Amém? Amém. E por último eu quero falar dos casais, a união de casais, crente com descrente, né? Eu vi um pastor dizendo que nós temos que vigiar antes de casar, né? Conhecermos bem a pessoa, porque pode estar dentro da igreja, pode se dizer crente, mas só Deus conhece. Então, vigiar, conhecer bem a pessoa, saber qual é o caráter, né? Porque não podemos fechar os olhos para o caráter, os defeitos, as qualidades. Todos nós temos defeitos e qualidades, mas nós devemos submeter-se ao Espírito Santo, que nos transforma, né? A Jesus. Então, casais que são crentes, 2 casais crentes, os 2 casam, né? E só após o casamento a mulher vai ver que está num julgo desigual. Porque que ao casar nós temos que procurar casar com alguém que case e os propósitos juntam. Pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, né? É melhor, porque daí essa união é uma união que está destinada a dar certo. Não que não terá problemas, mas os problemas serão facilmente resolvidos. Amém? E casais, né? Ela é crente e ele é descrente. Aí, gente, vai ter muitos problemas, né? Eu me recordo de ter uma irmã que luta para levar o marido para a igreja,
né? Uma irmã de oração, uma pessoa que ora, uma pessoa que fala com Deus. Mas o marido é totalmente incrédulo, não gosta que ela assista live, não gosta que ela esteja orando, pergunta por que ela ora tanto, né? Então é uma eterna luta, né? Porque a pessoa não respeita a vida com Deus que a outra tem. Então, isso é um problema, né? Porque aí o inimigo vai tendo brechas naquele casamento para mexer no casamento, para trazer brigas, para mexer na vida financeira. Então, são muitas as brechas, né? E precisa aí crescer, amadurecer, né? Depois de casado vai ter que fechar os olhos para algumas coisas, mas Deus não quer que nós fechemos os olhos para algumas coisas. Deus quer que o casal amadureça, né? Sempre no mesmo ritmo, no mesmo nível. Tem casais que são casados, começam crendo, começam se santificando, começam obedecendo princípios bíblicos, mas um estaciona e o outro segue buscando e cresce espiritualmente muito mais que o outro. Então precisa, esse que está parado no tempo, precisa buscar mais a Deus, ler mais a palavra, orar mais, jejuar mais, buscar mais, estar sendo fiel a Deus em tudo. Amém? Então, amados, o jugo ele forma, né, tipo que uma maldição, vai trazer problema, porque configura uma deslealdade contra Deus. Amém? Porque quem é de Deus se conecta com o descrente, né? Pode haver aí um retrocesso, né? Não existe ligação. As chances de dar errado são maiores. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, meditar nessa palavra sobre as nossas conexões. Amém? Amém. E saber que nós precisamos nos conectar com quem é de Deus, com quem professa a mesma fé que nós, com quem anda no mesmo propósito, na mesma visão. Amém? Amém. Pode ter no nosso meio, né, dentro da igreja, essas diferenças, né? Só Deus sabe quem é quem. Então nós precisamos orar, vigiar em primeiro lugar, orar e observar, né? Se as conexões, antes de nos conectarmos, muita vigilância, né? Porque existe aí crentes e descrentes no mesmo caminho, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, né? E isso nós já estudamos, ou se não estudamos, vamos estudar em outra oportunidade, acho que não, a parábola do joio, que um dia Deus pediu para mim não me conectar com uma pessoa, e ele pediu para eu ler a parábola do joio, e eu entendi o que Deus estava falando. Aquela pessoa que eu queria me conectar, ela era, né, o jugo ali, e eu ia formar um jugo desigual e aquilo ia me trazer problemas. Então tem conexões que formam o jugo desigual, e a Bíblia diz para nós não nos pormos em jugo desigual, porque existe aí maldições, problemas, né, de nos conectar com os descrentes. Amém? Amém. De gente, de pessoas que não têm a mesma fé. Que nós possamos vigiar nesse sentido. Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do veneno mortal, do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é luz que ilumina o nosso caminho, os nossos passos, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, possa ficar gravada no nosso coração, Pai. Que nós possamos nos conectar com aqueles que têm o mesmo propósito, a mesma visão, com aqueles que estão, Senhor, buscando ser fiéis a Ti, buscando a santificação, buscando não burlar os Teus princípios, as Tuas ordenanças, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos vigiar para não nos pôr em julgo desigual, Senhor, para não andar com o descrente, para não andarmos de mãos dadas com a injustiça, porque afinal de contas a luz não tem nada a ver com as trevas, não existe ligação de luz com as trevas, não existe ligação do povo de Deus com os ídolos, com o povo que não teme a Deus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter temor, a nos santificarmos cada dia mais. Tua palavra diz que aqueles que se santifiquem mais. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos entregar ao nosso propósito, à missão que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Ajuda, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a ter discernimento, visão espiritual aberta, Senhor, a respeito do mal, a respeito das injustiças. Pai, onde tiver injustiça, fofoca, mentira, calúnia, difamação, Senhor, vem revelando, Pai, revelando esses demônios, Senhor, que gostam de trazer complicação. Nos ajuda, Senhor, a não entrarmos nesse jugo. Nos ajuda, Pai, a nos conectarmos com pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma visão, para que nós venhamos a crescer em Ti, crescer em Cristo, crescer em unidade de pensamento, de propósito e de visão, Pai. Que nós possamos ser um contigo, Senhor, em nome de Jesus. Vem livrando, vem guardando esta casa, essa família, Senhor, dando discernimento, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um que aqui está, que eles possam ser curados das suas enfermidades, que eles possam ser libertos de todo jugo de escravidão, tudo aquilo que traz dificuldade, amarração, tudo aquilo que traz ligação com o que é mundano, com o que não é de Deus, venha a cair por terra. Entra com a unção, Senhor, a unção que despedaça o jugo, a unção que desfaz todo o mal trazido pelas trevas, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês. Vigiem com os relacionamentos, vigiem com as conexões, aquilo que está muito distante do que Deus quer para nossas vidas, nós devemos nos manter distante, porque traz problemas, sim. Amém? Então, até amanhã. Amanhã nós vamos orar pelos enfermos.